Tiago, mataram também Estevão. A perseguição foi tão acirrada, meus queridos irmãos, que foi necessário a igreja se espalhar por várias partes daquela região para poder fugir da perseguição. Mas é interessante, queridos irmãos, que por onde a igreja ia, por onde ia um crente perseguido, glória a Deus, ele ia levando a mensagem do Evangelho, pregando o poder de Deus, e vidas iam se rendendo a Jesus pelo poder do Evangelho. Glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes eu me pergunto, por que Deus consentiu ou consente a perseguição para a sua igreja? Às vezes a perseguição, meus queridos irmãos, a gente pode ver como uma forma de impedimento de Satanás, um instrumento do inimigo para fazer cessar a pregação do Evangelho. A gente olha por esse prisma, mas também em certos contextos a gente também pode olhar, e os irmãos hão de concordar comigo, que muitas das vezes o comodismo da igreja, o comodismo do crente, Deus permite que o inimigo fica fustigando pela perseguição, para que ele se levante do seu lugar, para que ele saia do seu lugar, aleluia, para pregar o Evangelho, como aconteceu com os crentes de Jerusalém. Estava tudo legal, ali havia a presença do Espírito Santo no meio da igreja, cura divina, milagres, estava uma bênção, uma maravilha, o Evangelho tinha alcançado Jerusalém inteira, estava bom demais, mas foi necessário Deus permitir a perseguição, e os crentes se levantaram e foram por toda parte, por onde ia pregando o Evangelho, e o Espírito Santo cooperando com eles, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. A crise, nesse sentido, irmão, ela perdurou e perdura até hoje. As perseguições, se a gente for fazer uma análise, bater um raio-x das crises e perseguições que a igreja passou, são tantas, irmãos, são tantas, são muitas até hoje, de forma esporádica. Sempre a igreja foi perseguida. Nos 300 anos, primeiros séculos, a igreja foi perseguida pelos religiosos, pela religião judaica. A partir do ano 60, a igreja foi perseguida pelos imperadores, de uma tal forma, queridos irmãos, que a igreja não tinha paz neste requisito. A igreja sofria tanto, havia tempo em que os irmãos de determinada cidade, eles anoiteciam em um lugar, mas amanheciam em outros lugares, porque não dava para ficar ali. A perseguição era muito grande, o ódio era muito grande. Naquele tempo, muitos crentes foram mortos, queimados. Muitos crentes foram mortos nas arenas do Coliseu de Roma, eram trucidados pelos leões, comidos pelas feras, simplesmente porque não negavam o nome de Jesus. Muitos fugiam para as cavernas, muitos fugiam para os desertos, meus queridos irmãos, mas a chama do Espírito Santo estava na vida daquela igreja, inflamando, e por onde eles iam, eles faziam missões, glória a Deus, e a palavra de Deus era anunciada. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus.